Discursos especiais. A doutrina de tornar seu chamado em eleição ratificados. Por Roy W. Doxey, 1908 a 1992, renomado professor de Escrituras Santos dos Últimos Dias. Irmão Doxey serviu como deão de instrução religiosa na BIL e diretor de correlação da Igreja. Ele presidiu a missão dos Estados do Leste dos Estados Unidos da América e foi representante regional do Conselho dos 12 Apóstolos. Quando o Senhor revelou a Moisés o grande propósito da vida, o fez com estas palavras: pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Moisés 1:39. Em outras palavras, a obra do Senhor é trazer a ressurreição, imortalidade, a todos os filhos do Pai, e possibilitar-lhes a exaltação ou deidade, vida eterna. Quando compreendemos estes propósitos, o coração se rejubila com o conhecimento de que a maior benção disponível ao homem, a deidade, pode ser recebida por aqueles que a desejam de todo o coração. No glorioso sermão proferido pelo profeta Joseph Smith, este mesmo propósito fundamental da vida eterna foi expressado, exceto que naquela época, o outro lado da questão, a responsabilidade da humanidade, foi dado ênfase, e tereis de aprender como tornar-se deuses vós mesmos, e como serdes reis e sacerdotes para Deus. O nosso conhecimento de que o homem e a mulher nasceram como filhos espirituais do Pai Eterno e de que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho em espírito, é fundamental para o entendimento das razões para a existência na mortalidade, tendo em vista que sua condição é maior do que a nossa. Permanecemos na esperança de que um dia nós tornaremos como ele. Entretanto, somos filhos espirituais de nosso Pai Celestial, nascidos da linhagem de Deus e temos conosco o poder, através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, de nós levantarmos a estatura de deuses. Vida terrena, parte necessária do progresso eterno, é a semente para se tornar exaltado, um estado pelo qual estamos passando por um período de testes, e provarmos que faremos a vontade do Senhor. Uma revelação moderna nos fala daqueles que foram valentes no serviço do Senhor, durante este período de testes. Então serão deuses, pois não terão fim, portanto serão de eternidade em eternidade, porque continuarão. Então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos lhes serão sujeitos. O que é necessário para esta inestimável benção? O profeta Joseph Smith disse que devemos começar pelo princípio, com os primeiros princípios do Evangelho. Quando galgais uma escada, sois obrigados a começar de baixo para assim subir degrau por degrau, até chegar ao alto. O mesmo acontece com os princípios do Evangelho. Deveis começar com o primeiro, e ir continuando até que tenhais aprendido todos os princípios de exaltação. Mas ainda levará bastante tempo depois de terdes passado pelo véu, até que os tenhais aprendido. Nem tudo é para ser compreendido neste mundo. Será um trabalho árduo aprendermos sobre nossa salvação e exaltação. Apesar do processo para se obter a exaltação continuar até mesmo no mundo espiritual, o conhecimento de que podemos ser exaltados, com o privilégio de continuar na vida eterna, pode ser assegurado nesta vida. Isso é o que torna o chamado de eleição assegurado. Pedro admoestou os antigos santos: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. 2 Pedro 1:10. E o apóstolo Paulo também agradeceu ao Senhor por prover este selamento. Veja 2 Pedro 1:10 a 11 e Efésios 1:13 a 14. Além disso, o profeta Joseph Smith usou esta mesma expressão 2 ao discursar sobre a exposição de Pedro e os ensinamentos de Paulo. Pedro tornou claro que um testemunho de Jesus Cristo não é, por si só, evidência de que o chamado em eleição está ratificado. Mencionando a manifestação no Monte da Transfiguração, com o Salvador e seus fiéis apóstolos Tiago e João, veja Mateus 17:1 a 8. Ele disse que apesar de terem ouvido a voz do Pai declarando que Jesus era seu filho, isto não era o suficiente para obter a benção. Havia uma mais firme palavra de profecia 2 tornar o chamado em eleição ratificado. Veja 2 Pedro 16 a 19. De conformidade com esta instrução e ensinamento de Pedro, Joseph Smith disse: embora ouvissem a voz de Deus e soubessem que Jesus era o Filho de Deus, isso não seria evidência de que a sua eleição e chamado estivessem ratificados. Assim pois, buscaram esta palavra profética mais confirmada de que tinham sido ligados no céu, e que possuíam a promessa de vida eterna no reino de Deus. E tendo-lhes sido comprovada essa promessa, era como uma âncora para a alma, firme e segura. Ainda que retumbassem os trovões, e reluzissem os relâmpagos, e rugissem os terremotos,
e as guerras os rodeassem, ainda assim, é